Mateus 22 e 37. Vamos ler juntos em alta voz? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Agora Mateus 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Pai bendito, fala conosco mais uma vez nesta manhã, e que a tua palavra venha revitalizar o amor do nosso coração. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Toma o seu lugar. Todo ser humano é apaixonado por alguma coisa. Todo ser humano ama alguma coisa. Sem amor, sem paixão, a vida se torna chata, sem sentido. A vida se torna monótona, rotineira. Porque sem amor não há brilho, não há razão. É o amor que nos impulsiona, é a paixão que nos impulsiona. Ao sermos feitos à imagem de Deus, à semelhança de Deus, essa imagem e essa semelhança com Deus é justamente essa capacidade de nos relacionarmos com Deus e com o nosso próximo a partir do amor. Todos nós fomos feitos e criados com essa capacidade de amar. Cada ser humano que Deus criou, Ele criou com uma capacidade de amar. E esse amor envolve todo o nosso coração, envolve toda a nossa alma, envolve todas as nossas forças e também todo o nosso entendimento. Ou seja, é um amor total, é um amor completo. Mas Jesus, ele aponta para uma grande situação aqui. Ele não só nos dá aqui um grande mandamento de amarmos a Ele de todo o coração, com todas as forças, com todo o entendimento, mas ele diz também que nós devemos fazer isso uns com os outros. Não apenas numa relação vertical entre nós e Deus, mas numa relação horizontal entre nós e o próximo. No dia em que nós fomos convertidos pelo Espírito Santo, em que fomos restaurados por Deus, no dia em que você nasceu de novo, foi restaurado em você a capacidade de amar. Os ímpios, eles não têm esse tipo de amor. Aqueles que não têm intimidade com Deus, que não são filhos de Deus, que não fazem parte da família de Deus, que não foram salvos por Jesus, não receberam essa capacidade de amar com o amor de Deus. Somente os filhos de Deus, restaurados, redimidos, regenerados, convertidos, têm de Deus essa capacidade de amar. Aliás, essa é uma das provas de que você nasceu de novo. Essa é uma das provas de que você foi regenerado. Qual é a prova? É se você ama a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e se você ama o seu próximo. Isso é um sinal. Mas a Bíblia fala em Mateus 24 e 12, que por se multiplicar o quê? A iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade aonde? Se você observar, ele está falando aqui dos falsos profetas. Ele está falando aqui dentro de um contexto onde os falsos profetas se levantarão enganando a muitos. Ele está falando aqui num contexto de perseguição religiosa. Ele está falando aqui num contexto em que os crentes estarão desiludidos com a igreja. O que chamaríamos de desilusão institucional. Ele está falando aqui num contexto onde as pessoas se decepcionariam com outras pessoas. Estariam desiludidas com outras pessoas.
Ele está falando aqui num contexto em que as pessoas seriam ludibriadas, enganadas. E ele vai dizer, nesse contexto, nesse tempo, o amor de quase todos esfriará. Nós temos aqui um mandamento em Romanos 12, 11, uma ordem, um imperativo, quando Paulo diz, sede fervorosos de espírito. Mantenha a chama sempre acesa. Mantenha o teu amor sempre no primeiro nível. Sede fervorosos de espírito. Em Colossenses 13, 23, ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Tudo que você fizer, você vai para a igreja, você vai trabalhar, você vai limpar um chão, você vai servir na sua casa, você vai para a escola, para a faculdade, você vai gerenciar a sua empresa, você vai viajar, você vai sair a lazer. Tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, não para os homens. Veja que o foco da nossa afetividade, o foco do nosso amor tem que ser Deus. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. O foco do nosso amor tem sempre que ser o Senhor. Tudo que você fizer no trabalho, na família, no ministério ou em qualquer outro lugar, é para a glória de Deus. Não existe a duplicidade que nós achamos que existe. Como alguém um dia disse, como que eu concilio o ministério com a minha vida aqui fora? Como que eu concilio a vida espiritual com o meu trabalho? É simplesmente você viver a sua vida espiritual no seu trabalho. Porque da mesma forma que você glorifica a Deus aqui, você precisa glorificar a Deus lá. Nós achamos que em algum lugar nós devemos glorificar a Deus, mas em outro não. Eu estou jogando futebol com os amigos e ali é simplesmente um esporte. Não, você precisa glorificar a Deus também naquele campo. Tudo é para a glória de Deus. Agostinho de Hipona, no século IV, ele disse, ame a Deus e faça tudo o que você quiser. Ou seja, se você ama a Deus com todas as suas forças, você é livre. Você pode fazer qualquer coisa, porque o amor de Deus vai ser a baliza das suas ações, vai ser o trivo. Porque quando a gente ama a Deus, a gente está justamente no foco, no propósito sobre o qual Deus nos criou. Ele nos criou para amá-lo, acima de tudo. E é esse amor de Deus em você que deve reger toda a sua vida. Como que você lida com seu marido? Como que você lida com a sua esposa? Como que você lida com os filhos? Como que você lida com a vida? Você parte do princípio do amor de Deus. E a minha pergunta para você é, em que nível está o seu amor por Deus? Você está no nível fervoroso ou você está no nível frio? Você está amando a Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento? Ou o teu amor está frio? E aí eu quero apresentar para vocês 5 atitudes que nós devemos tomar para revitalizar o nosso amor. A gente está no mês do Revitalize. Semana passada a pregação foi Revitalize a sua fé. E hoje, revitalize o seu amor. Então, como revitalizar o meu amor? Número 1, primeiro lugar, se você quer reacender a chama do primeiro amor, você precisa lembrar qual é o propósito de Deus para a sua vida. Você está aqui com um propósito. Você foi colocado no mundo com um propósito, por uma razão. Você não caiu de paraquedas aqui nesse mundo. Você não está aqui nesta vida, século 21, como obra do acaso. Houve uma razão de Deus permitir você vir ao mundo. Você está aqui. Qual é a sua razão? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Para que Deus criou você? Para que você existe como filho de Deus? Isaías 43 e 21 diz, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Eu formei um povo para mim,
com o propósito de celebrar o meu louvor. Existem alguns textos que diz, para o louvor do meu nome. Eu formei um povo para mim, para o louvor do meu nome. Ou seja, Deus criou você, Deus formou você para ser propriedade exclusiva dele. Para pertencer somente a ele. Deus não quer dividir você com outra pessoa. Deus não quer dividir você com as suas vontades, com os seus caprichos, com a sua individualidade. Porque ele criou você para ser exclusivamente dele. Ele criou você com um propósito. Uma das perguntas que eu mais ouço na vida é essa: qual é o propósito de Deus para mim? Porque as pessoas falam, olha, você tem que estar na igreja, você tem que ser do Senhor, você tem que receber a Cristo. Deus tem um propósito na sua vida. Aí a outra pessoa diz, mas que propósito? Aí ele fala, não sei, você tem que estar lá para descobrir. Ele tem um plano para você. Mas a gente sabe, o propósito de Deus é que você viva para celebrar o nome do Senhor. O propósito de Deus é que você viva para a glória dele. Esse é o grande plano de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é que você seja um adorador. Ou seja, alguém que adora, alguém que louva, alguém que celebra, alguém que exulta, alguém que proclama as virtudes daquele que te chamou através da adoração. Se você não caminhar assim, não viver assim, você está completamente fora do plano de Deus, do propósito de Deus para você. A sua vida não vai ter sentido. Se a oração é o oxigênio, se a palavra é o alimento, a adoração e o louvor é o pulsar da vida. É aquilo que nos impulsiona. O pulsar da vida de Deus em nós. Então, meus amados irmãos, tomem a decisão do salmista no Salmo 146. Se o propósito de Deus na sua vida foi criá-lo, para que você celebre louvores a Ele, veja a decisão do salmista nos primeiros versículos do Salmo 146. Ele diz, aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. E você vai viver para sempre. Diga assim comigo, eu viverei para sempre. Porque a Bíblia diz que os mortos não louvam ao Senhor. E nem aqueles que descem à sepultura louvam ao Senhor. Mas aqueles que louvam ao Senhor, louvarão eternamente, desde agora e para sempre. Você quer revitalizar o seu amor por Deus? Tem alguém aqui nessa manhã que quer renovar, restaurar, revitalizar o seu amor por Deus? Então, como que você começa? Revitalize a adoração do teu coração. Muitas vezes a gente deixa de adorar por causa dos problemas. Eles abafam. Eles vêm para arrancar o brilho do nosso olhar, para diminuir a nossa paixão pelo Senhor. Então, como que você consegue reacender a chama? É você revitalizando a adoração do seu coração. E como que eu faço isso, pastor? Comece a louvar a Deus. Crie o hábito de louvar ao Senhor, de cantar louvores a Deus, de celebrar ao Senhor. Louve a Deus por aquilo que Ele é. Louve a Deus por aquilo que Ele tem feito. Peça a Deus para te dar olhos, para enxergar as coisas maravilhosas que têm acontecido na sua vida, no mesmo tempo em que as coisas difíceis também acontecem. Porque a nossa vida não é feita só de coisas ruins, não. Coisas maravilhosas estão acontecendo enquanto enfrentamos nossas lutas. Só que porque focamos nas lutas, nós esquecemos de tudo que Deus está fazendo. Então louve a Deus por aquilo que Ele é, louve a Deus por aquilo que Ele tem feito e lembre-se, você tem acesso a Deus. Não há mais separação entre nós e Deus. O véu que nos separava foi rasgado. Você agora tem livre acesso a Deus. E o nosso Deus habita no meio dos louvores. Então a primeira decisão, se você quer reacender a chama do primeiro amor, você precisa se lembrar
qual é o propósito de Deus para a sua vida. Por que Deus criou você? Para que você existe como filho de Deus? Celebrar louvores a Deus. Amém, irmãos? Segundo lugar, valorize e pratique o dom que Deus te deu. Quantas pessoas tem aqui hoje? 100, 120, 130? Cada um de vocês recebeu um dom de Deus. Valoriza isso e coloca isso em prática urgentemente. Em 1 Pedro 4,10 diz: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se você observar esse versículo de 1 Pedro 4,10, ele contém ensinamentos maravilhosos. Cada um aqui recebeu o dom de Deus. Isso significa que você tem uma missão. Significa que você tem um compromisso. Significa que você, querendo ou não, fugindo ou não, você tem uma responsabilidade. Se você recebeu um dom de Deus, significa que você recebeu uma capacitação espiritual. Se você recebeu um dom de Deus, significa que você tem uma função no corpo de Cristo. Você tem uma responsabilidade na edificação do corpo de Cristo. E você precisa cumprir. O texto de Pedro diz que nós somos despenseiros. E essa palavra despenseiro significa mordomo. Significa aquele que serve. Todos nós, como bons mordomos, como bons serviçais. Ouça isso, irmãos. As pessoas na igreja, elas vão esfriando no amor com Deus, porque elas não estão servindo mais. Quando você deixa de servir na igreja, você está alimentando a frieza do teu amor. Porque se você não serve mais, significa que você não valoriza o dom que é em ti. Se você não serve mais, significa que você não está colocando em prática o dom que você recebeu. Se você não serve mais, significa que você não está desenvolvendo os dons que foi concedido a você, os ministérios, as capacitações que Deus te deu. Ah, pastor, mas olha, eu conheço gente que trabalha na igreja que nem ama a Deus. É verdade. Você pode trabalhar na igreja sem amar a Deus. O que você não pode é amar a Deus e não trabalhar na igreja. Porque quando você ama a Deus, o seu coração pulsa por desenvolver os dons que Ele deu a você. É possível trabalhar na igreja sem amar a Deus. Mas é impossível amar a Deus sem querer trabalhar para o bem da igreja. Quem ama a Deus, serve a Deus. Quem ama a Deus, vai colocar em prática os dons, a missão, o exercício daquilo que Deus dotou você de forma graciosa para você fazer. Em 1 Coríntios 12, 7, o Espírito Santo nos ensina que eu e você somos capacitados. O texto diz: a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito, o dom, a capacitação espiritual, é concedida a cada um. Só que não é à toa. É concedida visando um fim proveitoso. Louvado seja Deus, irmãos. O Espírito Santo deu dons a você. Deu dons a você. Capacitou você, porque ele tem uma finalidade proveitosa. Então veja que quando eu não estou sendo útil, quando eu não estou sendo proveitoso, quando eu não estou servindo, quando eu não sou frutífero, quando eu não desfruto desse dom que Deus me deu, dessa capacitação que Deus me deu, quando eu não desenvolvo isso, significa que o meu amor está esfriando.
Você pode ver que a pessoa, quando esfria, um dos primeiros sinais, ela deixa de servir. Ela desanima na fé. E ainda você vai encontrar um outro grupo que é induzido diabolicamente, que vai dizer nesse momento: agora eu vou descansar. Eu vou deixar que os mais novos trabalhem, porque eu já trabalhei demais. Agora eu vou entrar aí no ano sabático. Vou entrar de férias. Vou dar oportunidade para os outros aí, porque eu já trabalhei muito. Vou deixar que os mais novos façam. Eu já fiz demais. Você não pode abrir mão de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Não se permita enganar. Não se deixe ser ludibriado por essa conversa diabólica. Não importa a sua idade, não importa o seu sexo, não importa as suas condições, não importa a sua cor, não importa a sua formação. Você é útil no reino de Deus. O fato de você estar no corpo de Cristo, fazer parte do corpo de Cristo, significa que Deus tem um fim proveitoso na sua vida. E se você não estiver realizando isso, você esfria. Não tem conversa. Não tem outra coisa, você esfria. Então, quer revitalizar o seu amor por Deus? Decisão número 1. Se lembre, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Para que Deus criou você? Para que você existe como filho de Deus? Resposta: celebrar louvores a Deus. Segundo lugar, pratique, valorize e pratique o dom que Deus te deu. Quer revitalizar o seu amor por Deus? Lição número 3. Confesse os seus pecados secretos, ocultos. Confesse. Se você quiser revitalizar o seu amor por Deus, confesse seus pecados ocultos. Aquele pecado de estimação que você tem, que ninguém sabe, só você e Deus sabe. Tem que tratar isso. E por quê? Porque o pecado esfria. Crente frio é crente em pecado. Um dos papéis principais do pecado é esfriar-nos. Salmo 38:4, Davi está ali e ele diz: pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Olha o que ele diz: pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades. Ou seja, ele está submerso. O pecado aqui está acima da sua cabeça. Ele completa e diz: esses pecados são como fardos pesados. Ele avança e diz: eles excedem a minha força. Ou seja, estou vivendo isso, mas eu não consigo sair disso. E muitas vezes são as pequenas raposas que destroem as grandes plantações. São os pecadinhos, são as coisas que não tem nada a ver. Ah, mas estou acostumado com isso já. Todo mundo faz isso, poxa vida. Já é comum entre nós, então. São as pequenas raposas que destroem as grandes plantações. São os pequenos pecados. Sabe como? Sabe qual? Muitas vezes, a omissão. Muitas vezes a distração. Você é um crente distraído demais. Não vigia. Muitas vezes, e isso acontece muito, a não valorização de quem você é. Você sabe quem você é. Você é um filho de Deus. Você foi separado pelo Senhor. Você foi santificado por Ele. Você existe para a glória dEle, para o louvor dEle. Mas você não valoriza o que você é. E você se permite tantas coisas. Isso é um pecado. A não valorização de quem você é. É você desprezar tão grande salvação que Deus lhe deu. É você ser relaxado na sua caminhada com Deus. Porque quando você é relaxado na sua caminhada com Deus, você está desprezando os privilégios que foram concedidos aos filhos de Deus. Você despreza isso. E sabe qual é a consequência disso? A sua vida vai achatando, achatando, achatando. E você vai
vai vivendo como o salmista que disse, amassado, submerso. Tudo bem, você não matou, você não adulterou, você não roubou. Ou seja, você não fez coisas horríveis que os outros fazem. Eu conheço alguém que diz, eu sou incapaz de fazer mal a alguém. Eu nunca roubei, eu nunca fiz mal aos outros. Acho que eu vou para o céu. Sou uma pessoa boa. Mas em contrapartida, você pode estar levando sobre si, ou carregando sobre si, o fardo da soberba, o fardo do orgulho. Eu sou bom, eu sou honesto, eu não estou firme lá como eles estão, ó. Eu sou melhor do que muita gente ali. Orgulhoso, soberbo, tantas outras coisas, muitas vezes, irmãos, imperceptíveis. São as pequenas raposas que destroem as grandes florestas. Veja o que o próprio Davi coloca, Salmo 38:6. Ele diz, me sinto encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ou seja, é uma tristeza, é uma angústia, é um abatimento. Por quê? Por causa do pecado. Não há como um crente em Jesus, salvo por Jesus, viver em pecado em paz. Não há como viver em paz. Se você foi chamado, Deus tem um propósito na sua vida. Se você estiver em pecado, você vai ter perturbação. Porque o que você precisa é largar aquilo e voltar aos pés do Senhor, que não vai te condenar. Mas se você se arrepender, Ele vai te perdoar e você vai encontrar graça e misericórdia na presença do Senhor. Os homens condenam, os homens aprisionam, mas Deus absolve. Absolve diante de uma condição: vai e não peques mais. Esse mesmo Davi, no Salmo 32, versículo 5, ele diz, confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E o que Deus fez, irmãos? Tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Lance aos pés do Senhor as suas iniquidades. Todos esses pecados, todas essas angústias, essas lutas íntimas que você tem, Deus tem graça para você. Ele perdoa você, Ele restaura você, Ele anima você, Ele transforma a nossa tristeza em alegria. Você entende, irmãos? O amor esfria quando a gente convive com o pecado escondido. Você quer revitalizar o seu amor por Deus? Amém? Número 1, se lembre qual é o propósito de Deus para a sua vida. Número 2, valorize e pratique o dom que Deus te deu. Número 3, confesse os seus pecados secretos e ocultos. 4º lugar, liberte-se de todo o ressentimento. Liberte-se de todo o ressentimento. Significa que quando há ressentimento no meu coração, ressentimento contra as pessoas, ressentimento contra Deus, ressentimento contra a igreja, eu não consigo perdoar, eu adoeço. E o meu amor esfria. E por isso a Bíblia diz em Efésios 4:26, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Ou seja, se você está ressentido hoje, magoado hoje, ferido hoje, não deixa para resolver isso amanhã. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira, ou seja, trata isso logo. Porque senão o seu amor vai esfriar. Não é possível revitalizar o seu amor por Deus se você é um crente cheio de ressentimento. Não importa por quem seja. Não importa se você tem razão ou não nessa causa. Você não pode. O coração aonde habita o Espírito Santo não pode dividir espaço com ressentimento. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Jó.
Jó 18, versículo 4. Olha o que diz. Jó está falando com Deus. Ó tu, que te despedaças na tua ira. Ou melhor, isso aqui é uma menção para o homem. Ó tu que te despedaças na tua ira, será a terra abandonada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Tu que te despedaças na tua ira. Essa expressão de Jó aqui, tu que te despedaças na tua ira, significa que quando eu estou irado, quando eu guardo ira, eu me despedaço. O que você entende por ira? Sabe o que a gente entende por ira? Raiva, revolta, ódio. Só que o termo ira aqui é muito mais do que compreendemos no nosso vocabulário. Essa ira aqui significa o nariz em pé, significa a soberba, o achar que é melhor do que o outro. É achar, ouça isso, que aquilo que o outro fez é duro demais para você perdoar. Mas enquanto você mantiver isso no teu coração, você se despedaçará por dentro. Mas quando você confessa e deixa, você alcança o quê? Misericórdia. Ou seja, você se liberta. Então entenda que o perdão, ouça isso, talvez isso mude a sua maneira de lidar com as coisas. O perdão não é tanto o bem que você faz para o outro. O perdão é o bem que você faz para si mesmo. Quando você perdoa, você está fazendo o bem para si mesmo. Tem gente que está na igreja, mas vive com raiva. Está na igreja, mas o coração está cheio de ressentimento. Está na igreja, mas o coração está com ódio. Aí você esfria. Você está magoado, está chateado, você relaxa. Você já não é mais como antes, você não quer se envolver com nada. Ou quando faz relaxadamente. Você se afasta, você fica indiferente. Aquela chama que era mantida acesa já não é mais. Aquele dinamismo, aquele impulsionamento que você tinha, aquela paixão, já não é mais como antes. Você adoece espiritualmente. Você morre espiritualmente. É só uma questão de tempo. Talvez você esteja vivenciando isso agora e não está doente espiritualmente ainda, ou morto espiritualmente. É uma questão de tempo. Vai dando corda. Vai dando corda. Vai adoecer, vai morrer. Vai esfriar. Irmãos, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o diabo. A gente esquece disso. É o diabo que faz com que essa semente de amargura se torne uma raiz de amargura. E ela contamina você. Ela paralisa você. Passa tempo e tempo e você está paralisado, não produz mais nada no reino de Deus. Porque a semente enraizou. Foi dando corda. Então, quarto lugar, liberte-se de todo o ressentimento. Quinto lugar, para encerrar, veja Hebreus 10 e 24. Você quer revitalizar o seu amor por Deus? Hebreus 10 e 24. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras. Não deixemos de, quem achou? Não deixemos de congregar. Esse é o costume de alguns. Não, antes, façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixe de participar da igreja. Não deixe de fazer parte dos cultos, não.
Eu sei que você está ressentido, eu sei que você está chateado, você tem que tratar isso. Você não pode deixar de estar aqui. Quanto mais você saber que o dia se aproxima. Você não pode estar fora, você tem que estar dentro. Há duas coisas que você não pode fazer sozinho. A primeira coisa que você não pode fazer sozinho é casar. E a segunda coisa é ser crente. Não tem como você ser crente, eu sou crente, mas aqui eu estou vendo a minha vida aqui fora. Há duas coisas que sozinho você não pode fazer. Casar, ser cristão. Então, se você quer revitalizar o seu amor por Deus, número 1, lembre-se do propósito de Deus para a sua vida. Número 2, valorize e pratique o dom que Deus te deu. Número 3, confesse os seus pecados secretos. Número 4, liberte-se de todo ressentimento. Em último lugar, quinto lugar, para revitalizar o seu amor por Deus, considere a importância e o valor de estarmos aqui hoje juntos. Considere a importância e o valor de estarmos hoje aqui juntos. Hebreus 10, 24 diz, consideremos-nos também uns aos outros. Considere o outro, um ao outro. Vamos ter consideração uns para os outros. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às obras. Não deixe de congregar, como é do costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia está se aproximando. A iniquidade está se multiplicando. E o diabo está intensificando as suas ações. Se você for encontrado fora do aprisco, você vai ficar. O diabo está intensificando as suas ações. E nós, como cristãos, devemos nos unir. Devemos nos perdoar, nos aceitar, nos congregar. Considerar um ao outro, como diz o texto. E nos estimularmos, nos incentivarmos ao amor uns pelos outros e às boas obras. Eclesiastes 4 é um texto muito usado em casamentos. Mas ele se aplica muito bem nesse momento, porque ele mostra a importância de termos amigos, de termos irmãos da fé, fazemos parte da igreja, fazemos parte da família da fé. Olha o que diz em Eclesiastes 9:10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, daquele que estiver só, porque se cair, não terá quem o levante. Irmão, isso é muito sério. Melhor é você estar aqui no nosso meio do que você estar isolado, sozinho. O nosso trabalho vai render mais juntos, diz o texto. Porque se um cair, o outro levanta. Se o outro cair, esse levanta. Mas ai daquele que quando cair, estiver sozinho. Quantas vezes, você pode estar até triste hoje, mas quantas vezes você chegou aqui derrubado e foi levantado? Quantas vezes? O que nós precisamos? Nós precisamos andar juntos. Nós precisamos nos encorajar. Andar juntos para dividir, andar juntos para compartilhar. Andar juntos para admoestar, ou seja, para ensinarmos uns aos outros. Irmãos, eu sei que a gente está numa pandemia ainda. Mas cá entre nós aqui, até você que me ouve aí, eu sei que talvez você tenha suas razões para estar em casa. Mas não dá para ser crente online. Não dá, não dá, não dá. Não dá para fazer parte do povo de Deus, do corpo de Cristo, pela internet, irmãos. A gente tem que estar aqui, a gente tem que estar junto, sentindo o cheiro de ovelha. Sentindo a presença de Deus juntos. Estimulando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Suportando a falha do outro. Amando, perdoando, sendo perdoado, caindo, levantando. Mas sozinho não dá. Não dá para ser crente online. Valorize a comunhão com os seus irmãos. Valoriza isso.
Volte a congregar. Volte para a igreja, se envolva na igreja. Deixa para trás as coisas que para trás ficam. Faça amizades. Estabeleça relacionamentos. Faça pontes entre as pessoas. Não há como o corpo de Cristo viver dividido. Imagina a imagem de um corpo humano. Você está aí, você está olhando a mim aqui, olha. Um corpo humano. Nós somos isso aqui, ó, o corpo de Cristo. Um de vocês é a mão. Outros são os dedos. Outros são os braços inferiores, superiores. O tronco, outros são os pés. Não dá para o corpo se mover, produzir, frutificar, glorificar a Deus dividido. Como é que eu posso estar aqui falando com você e a minha mão está naquele teclado agora, nesse momento? Não tem como. Não há corpo saudável se ele está dividido. A gente só cumpre o nosso papel juntos. Juntos. E nós precisamos cooperar. Olha, quando eu caminho, um pé está cooperando com o outro, uma perna está cooperando com o outro. Todo o meu corpo, nesse equilíbrio que ele faz para que eu caminhe corretamente, é um cooperando com o outro. Cada um na sua função. Não existe maior ou menor no reino de Deus. Não existe mais importante ou menos importante no reino de Deus. Cada um de vocês é útil para o bom funcionamento do corpo. Não dá para ser crente online, pelo amor de Deus. Não entre nessa onda. Nós precisamos do calor. Nós precisamos olhar, ver, sorriso, abraço, sempre que possível for. Cantar juntos, chorar juntos, orar juntos, ouvir a palavra juntos. Amém, irmãos? No dia em que você estiver mal, pode ter certeza, Jesus vai colocar uma pessoa na tua vida para levantar você. Porque você não está isolado. Você está junto. Jesus vai colocar alguém para encorajar você. Quero chamar os músicos aqui, por gentileza. Olha, se lembre de Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Apocalipse 3 e 15. Jesus está lá, julgando as igrejas. E ali, naquela altura, ele está se reportando à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é aquela que se achava boa, que se achava rica, que se achava dinâmica. Ela era tudo. Ouve aqui, irmão. A igreja era boa, rica, dinâmica, tudo que enchia os olhos dos homens. Mas Jesus estava ao ponto de vomitar aquela igreja. Jesus estava a ponto de vomitar aquela igreja. Sabe por quê? Sabe por quê? Ela não era quente e ela não era fria. O que aquela igreja era? Morna. E esse é um dos piores pecados. É você ser morno. Sabe como? Você está lá fora, fora da igreja, lá na sua vida, e diz aqui, ó, o que importa sou eu e Deus. Você cria o seu próprio evangelho. Você cria a sua própria religião. Aonde que você leu que vale a pena viver essa vida só você e Deus? Efésios 5 vai dizer que Jesus deu a vida pela igreja. A igreja tem importância para Deus. Por que haveria você de desprezá-la? Nós não podemos ser mornos no nosso amor, porque senão o Senhor vai nos vomitar. Porque isso cria náuseas em Jesus, o dono da igreja. A mornidão. Que Deus aqueça você. Que Deus aqueça o seu amor por Ele. Que você, meu irmão e minha irmã, seja um crente fervoroso para Jesus. O que diz em Romanos capítulo 5, versículo 5? Que o Espírito Santo de Deus está em nós para derramar o amor. O amor de Deus é derramado em nós pelo seu Espírito. Que o Espírito Santo revitalize hoje o seu amor por Deus. Amém?